E haverá um dia em que eles chegarão perto do belo, este mesmo que as estatísticas quiseram apontar como feio. Eles saberão o que é anseio à flor da pele. Dou poesia marginal, sem teto, sem inglês, sem renda, mas permanentemente enfurecidos, dispostos a morrer para mudar o rumo dessa gotinha que só cai na janela da elite. Bem-vindo ao mundo dos raros. Bem-vindo de volta, Emerson. Obrigado, muito obrigado. Que bom. Então a gente agora estava no processo que a casa caiu, é isso? A casa caiu. Como foi isso? Com 19 anos, depois de uma jornada intensa, mais curta, eu fui preso por tráfico e associação, com uma sentença de 8 anos. E com 19 anos eu fui para a prisão, e no primeiro ano e 6 meses na prisão eu ainda acreditava que o crime era o caminho, era a saída, eu ainda me mantinha em algumas ações no crime, com uma intensidade maior no primeiro ano e 6 meses dentro da prisão. Mas foi muito reflexivo eu ver as pessoas saindo de liberdade, retornando 3 meses depois, eu vendo as pessoas se enforcando dentro daquele lugar, ver as pessoas pular do segundo andar, se quebrar todo, e eu tive, depois de 1 ano e 6 meses, quando eu comecei a deixar de apontar e culpar terceiros por eu estar vendo aquela realidade, eu comecei a assumir a responsabilidade, e um dos pensamentos que eu tive era, se eu morresse na prisão, qual seria a lembrança que eu deixaria? Eu não queria deixar essa lembrança de alguém morrendo no crime ou morrendo na prisão, e aí eu fui refazendo a minha vida com base na leitura. Teve alguma atividade dentro do sistema que te levou a essas reflexões? Terapia, alguma coisa nesse sentido, jogos, sei lá, dinâmicas? Eu, depois que resolvi trocar a atividade do crime pela atividade educacional dentro da prisão, eu tive bons momentos com a psicóloga, então foi muito importante as conversas que eu tive com ela lá, que ela teve comigo, foi de muito autoconhecimento, mas eu participei também dentro da prisão de um momento de teatro, era um grupo de teatro, se compôs lá dentro da unidade, ensaiou e teve a oportunidade de apresentar fora, então o teatro foi uma desconstrução muito interessante também, porque até então, na visão da grande maioria das pessoas na prisão, com quem estava no teatro era tipo algo, não era homem, assim, era uma situação, mas era diferente porque os caras pensavam 2 vezes em vir com esse tipo de estereótipo para mim, porque sabia qual que era a minha atividade antes, então foi uma desconstrução muito grande para quem estava vendo e também para mim, porque eu estava num lugar que era até então entendido diferente e tal, e foi muito transformador tudo isso que eu vivi aí, e mesmo na prisão, que foi um lugar que detonou ainda mais a minha vida psicológica, pode assim dizer, no primeiro ano e 6 meses. Mas você chegou a trabalhar lá dentro? Dei aula durante 1 ano e 11 meses dentro da prisão, fiz vários cursos também, mas consegui por conta de morar no setor, e o setor é o que a gente chama de linha de frente da cadeia, por ter um certo conhecimento com as pessoas que tinham pode-se dizer, uma influência maior, então eu me colocava, porque a ideia era o quê? Faz o curso, mais dias trabalhando, mais dias estudando, e você ganhava remissão, então esse era o cenário. Eu conseguia me colocar nessas questões aí, mas... E você, como professor lá dentro, você conseguiu entender um pouco o psicológico deles, ou não? Com essa atividade? Eu era uma pessoa que tinha o 2º ano do ensino médio, sabe? Embora a grande maioria não tinha nem 4ª série do ensino fundamental, ter ensino médio incompleto já era um diferencial. A minha jornada mesmo de aprender mais, de buscar entender um pouco mais, além do que está sendo dito, além das intenções, além das percepções do espaço e das vidas, foi na faculdade. E ainda hoje eu tenho uma visão assim, até no sentido que às vezes é muito positivo você perceber o lugar, perceber como que esse lugar está funcionando, as pessoas, o lugar em si mesmo. É muito positivo, mas às vezes é até tão triste, porque você consegue enxergar algumas coisas que em outro momento, sem a teoria, passava desapercebido. Entendi. E aí você não... Antes, quando passava desapercebido, você não se feria com as pessoas. Entendi. Sabe? Então, essa condição de você olhar um pouco mais, ela é muito positiva,
mas às vezes traz uma certa tristeza também, sabe? Que experiência empírica que depois você levou para a universidade? Levei muitos diálogos, levei grupos de jovens. Eu tive a oportunidade de coordenar a extensão em Direito Penal e Criminologia da São Francisco, onde tinha uma parte teórica dentro das salas da Universidade de São Paulo e prática dentro da unidade prisional. Uhum. Então, uma facilitação da minha pessoa, que tive a oportunidade de passar dentro do sistema prisional, foi muito esclarecedora, foi muito rica, tanto para mim quanto para os demais também, sejam as pessoas que estavam na prisão, quanto as pessoas que também estavam compondo esse grupo. Então, foi muito positivo, assim. Então, empírico eu posso dizer nesse sentido de ter conduzido jovens do direito e da psicologia para o interior da prisão, fazendo uma facilitação. Outras partes também foi ter levado cursos educacionais dentro da Fundação Casa, isso antes do Reflexões da Liberdade. Foi uma jornada que era mais de palestras, era mais diálogos, era mais reflexões a respeito do que me levou para o crime e do que, de certa maneira, não tinha nada de especial na minha vida, mas que também conversava muito com o que levou outros jovens, outras pessoas para a criminalidade também, que eram os mesmos desejos, era coisas materiais, era tipo, esse é o caminho agora para ter dinheiro, sabe? E aí uma reflexão a respeito de como que o próprio contexto, como que o lugar vai influenciando a nossa vida para reagir. Não é agir, é para reagir ao que está ao redor. Então foi um pouco disso que eu vejo como... Qual é essa linha tênue entre reagir e transformar? Porque você transformou a sua vida, né? Então, essa metamorfose se deu em que momento? Assim, caiu a sua ficha, não, eu vou transformar essa situação. Pra mim, Cláudio, foi acontecendo meio que natural, sabe? Eu, desde quando trabalhava de garçom, eu tinha um pensamento assim, nossa, eu vou trabalhar a vida inteira e vou morrer garçom. E eu não queria morrer garçom, eu queria viver algo mais, eu queria saber de outras coisas, sabe? Na prisão também, quando eu tava cumprindo pena, eu cheguei a alguns pensamentos, nossa, qual que é o ponto mais alto aqui? Será que é o quê? É fazer parte da facção? É ter um número X de biqueira, de ponto de droga? É isso? E viver a vida inteira na prisão, sabe? Então eu fui pensando que não era só isso, sabe? Não era só isso, então eu queria algo diferente. Então foi um conjunto de situações que foram me fazendo olhar a vida e percebendo que eu podia algo além dessa realidade de prisão. Muito bom, Emerson. Vamos falar um pouco do Reflexões da Liberdade, que é o seu projeto? Então, Reflexões da Liberdade, depois dessa jornada de quase 5 anos dentro da prisão e mais 9 anos resumido em 5 dentro da academia, né, que foram 5 anos na psicologia, 3 anos no direito penal e criminologia e 1 ano em mediação de conflitos, eu tô mesclando, tô juntando, fazendo uma grande caixa com várias possibilidades de desenvolvimento humano, pensando e olhando essa história do que eu reconheço que faltou. Que não somente faltou para mim, mas que falta dentro das salas de aula, falta dentro das famílias, falta dentro das instituições. E aí a gente acaba entendendo que o que falta são valores humanos, uma maior compreensão, uma maior interação, uma maior vivência dos valores humanos. Porque até então, eu fui um jovem que o único valor que eu cheguei a ter clareza era o dinheiro. E aí percebi que a falta de entendimento de outros valores, intangível, me levou a ser cego e obcecado só pelo dinheiro. Então, Reflexões da Liberdade vem num cenário de levar a cultura da paz e desenvolver competências socioemocionais dentro de escola, empresa e prisão. Muito bom. Sabe? No sentido para que os jovens eles se percebam mais autônomos, para que não fiquem apenas só apontando aquilo que desagrada. Porque, infelizmente, o senso comum embasa boa parte das suas ações em apontar o que desagrada, sem ter uma atitude construtiva ou até mesmo uma ação para mudar o que desagrada. E o entendimento, né, de tudo que aconteceu antes da bala, por exemplo. No sentido de que muitas vezes somos mais facilitados a reagir do que pensar, né? O fato de pensar é a estrutura, o fato de pensar é o último estágio do aparelho psíquico. Tem muita gente que pensa, mas só está reagindo. Não tem uma avaliação, não tem um olhar aprofundado para si. Então é um pouco dessas questões aí que a gente leva no Reflexões da Liberdade, de desenvolver a vida antes das grades. Você tem algum momento impactante que você lembra assim que aconteceu depois que você levou o projeto para uma escola, para um sistema prisional? Tem uma série de ações que eu tenho visto aí que tem realmente trazido um acesso a algumas emoções e algumas respostas mesmo interessantes. Uma delas é
quando nas salas de aula eu faço a seguinte pergunta para os alunos: quem de vocês, os teus pais, acessaram o ensino superior? E aí 2, 3 mãos levantadas. Quem de vocês, os teus pais, acessaram o ensino médio, concluíram o ensino médio? Aí 4, 5 mãos levantadas. E aí eu faço a pergunta: quem de vocês conhecem pessoas que passaram pela prisão? E aí 98% praticamente levantou a mão. E isso é bastante forte, porque dá para ter uma clareza de como que o contexto criminal está em volta às escolas e como que os alunos mais desenvolvidos assim no diálogo, ou até mesmo dentro da sala de aula, são eles quem estão mais próximos da criminalidade, sabe? Então, isso é algumas das coisas que tenho visto, que tem refletido bastante, mas eu tenho muito orgulho de ter servido. As pessoas dizem, e aí eu escutei de algumas pessoas, exclusivamente uma das pessoas que fez parte do assalto do Banco Central, que por ainda estando cumprindo pena, já observava a minha vida aqui fora. Olha que interessante. E mencionou que desejou estar na faculdade. Aí tem um que está no 3º período em arquitetura e urbanismo, o outro está no 2º período em direito, e decidido a realmente buscar continuar a estruturar a vida por via da educação, sabe? Então, eu reconheço que eu não tive uma intensidade tão grande quanto essas pessoas, e sei o tamanho do impacto que eu tenho, que as ações que eu tenho envolvido têm alcançado na sociedade. Prova disso é aquele vídeo com realidade virtual que chegou em mais de 40 milhões de pessoas, né, na América Latina e no mundo inteiro. Então, assim, isso tem me mostrado que o caminho é esse, tem me mostrado aí vários cenários. Eu acredito que hoje, sendo a próxima grande agenda que me mostra o quanto é impactante esse trabalho, é uma reunião, é o 12º encontro dos juízes do Brasil, que vai acontecer em Foz do Iguaçu, e eu fui convidado para falar com esses juízes, justamente tentando trazer uma ótica mais humana com o sistema prisional. Então, levar essa história e compartilhar para que tenha um olhar humano, porque o que sou eu? O que é a minha vida? A minha vida é um resultado de mãos que romperam com preconceito e foram estendidas para mim, entendeu? Então, eu acredito muito que a oportunidade ela é a esperança da mudança, e eu sou uma resposta de várias oportunidades que eu tive. E aí... Você é muito mais que isso, você é um farol, Emerson. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, eu queria que você deixasse um recado, uma mensagem, porque eu tô enxergando nisso esperança. Deixa essa esperança pra nossa galera. Então, com o Reflexões da Liberdade, que é um projeto que leva a cultura de paz e desenvolve competências emocionais em escola, empresa e prisão, que com dinâmicas e diálogos e palestras e imersões e vivências, busca facilitar com que as pessoas elas saiam da prisão física e também da prisão psicológica. Tenho percebido nessa jornada que a prisão que mais destrói a vida é a prisão psicológica. É a prisão que está embasada no preconceito, é a prisão que está embasada no julgamento, e nós não merecemos viver esse tipo de prisão. Nós podemos tirar esse peso negativo da nossa mente e colocar um peso criativo, porque eu não sou nada de especial de qualquer pessoa que pode estar assistindo ou que está compondo aqui conosco, e estou conseguindo levar minha vida para uma outra realidade. Então, essa autoconfiança, essa coragem de você não aceitar a vida como ela é e buscar algo melhor, ela pode ser facilitada, ela pode ser construída, e o Reflexões da Liberdade se coloca nesse cenário aí para apoiar essa libertação da prisão psicológica. Pode buscar aí no site do Reflexões da Liberdade, no Instagram, todas as mídias aí nós estamos presentes, e tamo junto. Obrigada, Emerson. Beleza. Tenho certeza que vocês gostaram. Esse foi o Emerson Ferreira. O tema foi extremamente importante para os dias atuais. Agora é com vocês. Mergulhem. O sucesso do canal depende de vocês. Então vamos lá, deixe seu like, se inscrevam, compartilhem e divulguem.